Olá pessoal, tudo bom? Eu resolvi voltar, né, para a segunda parte do vídeo sobre Naruto, né? Parte 2 do vídeo, então vamos lá. Nessa segunda parte eu queria falar sobre o Shippuden, né? O Shippuden, que é ali a segunda fase do anime, né? Depois do arco de treinamento. Assim, todos os personagens passaram, né, pelo seu arco de treinamento, mas em especial é o arco de treinamento do Naruto, né? É o momento em que ele sai da aldeia da Folha, no final do clássico, passa 2 anos viajando junto com o Jiraiya. Então, apesar de que aparentemente todo mundo usou esse tempo para fazer o seu próprio arco de treinamento, né? No final das contas, ele é exemplificado ali com o arco do Naruto. Assim, o arco do Naruto o arco de treinamento do Naruto é o ponto-chave, né, desse time skip, né? E assim, né, comecinho do Shippuden ali, né, nostalgia pura, né? Tem o retorno do Naruto pra vila, reencontrando ali os companheiros, reencontro com o Kakashi, né, a Sakura, os dois refazendo a prova dos guizos, ganhando, com aquele alívio cômico ali, né, que o Kishimoto sabia fazer muito bem, né, que toda aquela história de revelar o final do romance que o Kakashi estava lendo, né, e assim, nostalgia, né, muita nostalgia. Tem algumas questões, né, envolvendo Shippuden, principalmente que eu acho que, vamos dizer assim, todo fã de Naruto, não sei todo, né, mas a maioria dos que eu vejo pelo menos, todo mundo concorda que o anime antes da saga do Pain era uma coisa e depois da saga do Pain virou outra, né? Tanto pelo número de fillers, tanto pelo quanto que a história mudou, né? Acelerou, né? Até então, até o arco do Pain ali, a gente ainda tem muito ainda da questão mais parecida com o Naruto clássico, né? A questão dos selos de mão, né? Os jutsu, tudo ali mais ou menos parecido. E da saga do Pain em diante, parece que todo mundo virou meio que Dragon Ball, sabe? Tudo virou bola de energia, sabe? Sendo jogada de um lado pro outro. Então, assim, é uma coisa que me incomoda, porque eu achava muito interessante, sempre gostei muito do tipo de poder que Naruto apresentava, né? Do seu sistema de poderes. Sempre gostei muito. Toda a explicação sobre o chakra, né, a fusão da energia espiritual com a energia física, né, combinada com treino intenso, meditação, e para mim era um barato. E do nada isso foi sendo substituído, né? Simplesmente quem tinha muito chakra, quem não tinha tanto chakra assim, né? Foi só Bijudama pra lá e pra cá e pronto. Então, assim, é uma coisa que já é um dos problemas, né? A gente já começa. Mas, assim, nesse comecinho a gente ainda tem muita coisa, né? Que a gente gostava ali do Naruto clássico, né? Tem ali a interação com os outros personagens, tem a apresentação, né, de novos personagens no arco da Aldeia da Areia, por exemplo, né, onde eles vão lá para ajudar, já que o Gaara tinha sido
sido capturados, né? E aí a gente vê toda aquela questão interessante entre o preconceito que se existia na mente dos mais velhos, né? A vovó Shio não queria, era contra chamar a ajuda da aldeia da Folha. Depois, quando a Sakura chega, ela tem muito preconceito com os médicos mais novos que vêm de outra aldeia para ajudar. Então a gente vê que aquele pensamento arcaico ali ainda de que as aldeias vivem em guerra e que não tem como uma aldeia se dar bem com a outra, que isso não existe. Então, assim, esse começo é muito interessante. Tem a questão de que a equipe do Rock Lee tá junto ali para ajudar, né? Tem toda aquela luta contra os clones deles mesmos, quando eles conseguem tirar, né, o selo da porta ali do esconderijo de Takatsuki, e aí a armadilha que você tem que se tornar mais forte do que quando você começou a lutar, motivacional, né, o Rock Lee, o Guy, sempre com aquela coisa deles. Então, assim, o começo ali é muito interessante, é muito bacana, né? Isso é uma coisa também que foi se perdendo com o passar do tempo, né? Muitos bons personagens acabaram sendo desperdiçados ao longo da saga, né? O próprio Rock Lee, que é um personagem que todo mundo gosta, acabou ficando meio de lado. Ele não tem grandes participações, né? Dali pra frente. Só lá no finalzinho da guerra que a gente vai ter um personagem ou outro fazendo alguma coisa para ser lembrado pro futuro. Mas nesse meio trajeto, assim, não tem muita coisa, né? Fora a quantidade massiva de filler, né? Aquele filler do exame Chunin, que a Sakura disputa o exame Chunin junto com a Tenten e o Rock Lee, né? Que o Neji tinha sido nomeado um Chunin naquele primeiro exame Chunin lá do Naruto clássico, né? E só ele foi nomeado. E aí o resto da galera precisava ainda correr atrás, então foram disputar um exame Chunin lá na aldeia da areia. Então, assim, aquele exame Chunin foi um filler que durou 6 meses, sei lá. Parou a guerra no meio pra mostrar aquilo. Então, assim, coisas que, né, deixavam todo mundo meio chateado. Ninguém gosta de acompanhar um filler de 6 meses de duração no meio da guerra, né? Não tem como. E eu acompanhei esse filler no lançamento semanal. Eu cheguei no episódio semanal, no primeiro episódio desse filler. E eu acompanhei ele todo de forma semanal. Então foi muito chato, sabe? Porque você tá ali semanalmente esperando o próximo episódio, próximo episódio, próximo episódio. E eu não li o mangá, eu não queria ter contato com o mangá, eu gostava só do anime. Então foi muito chato parar aquele tempo todo esperando. E aí 6 meses de episódio filler, sai um, sai outro, né? Confesso que eu cheguei a parar um tempo, esperei lançar alguns, acumular, depois eu fui lá assistir, porque era bem chato. Enfim, né? Mas tô me adiantando muito. Tô indo ali já na Guerra Ninja. Falando sobre os arcos anteriores ali, né? Tem muita coisa, né? Que me deixa assim um pouco triste, porque poderia ter sido mais bem desenvolvido, sabe? Principalmente coisas que vão ter um gancho lá pro final da história. Como, por exemplo, né? A questão, né, dos casais finais do anime. Durante o anime, teve tempo de ter um desenvolvimento, né? Tá certo que nunca foi um romance, não era pra ser, né? Mas, né, cara, podia ter, né, colocado alguma coisinha ali. Tanto é que o único casal que ninguém reclama, chegou no final do anime, ficou junto, todo mundo sabia que ia ficar junto, era o Shikamaru e a Temari. E eles tiveram um desenvolvimento durante o anime, né? E não precisou de uma cena de romance dos dois pra chegar no final e todo mundo concordar, não, esse casal aí, beleza. Principalmente o Sasuke e a Sakura, né? Ali
sem comentários, né, cara? Sem comentário, porque primeiro que ele fugiu o anime inteiro, só tratou ela mal. Então, assim, eu acho que todo mundo concorda que é forçação de barra. Mas, enfim, tô de novo pulando etapas. Bom, o Sasori, eu gosto muito dele, né? Gosto muito dele como vilão. Ele dá as pistas, né, sobre a Ponte Tente. Na Ponte Tente é um arco bacana também, onde primeira vez que a gente consegue ver o quão destrutivo pode ser o poder da Kurama, né? A gente já tinha uma noção de que ele podia fazer muito estrago, mas a gente não tinha tido ainda uma dimensão grande o suficiente, né? Para entender realmente por que todo mundo tinha medo de um Jinchuriki, né? Porque até então o Naruto não tinha sido possuído, né? Ele tinha usado o poder algumas vezes ali, aquela vez contra o Sasuke lá no Vale do Fim, mas ele nunca tinha perdido o controle, e dessa vez ele perde, né? Chegam a 4 caudas e ele fere a Sakura, ele destrói tudo lutando com o Orochimaru. Assim, é uma questão muito assim, complicada do ponto de vista de quem tá de fora e depois do próprio Naruto também, porque o Yamato conta pra ele o que aconteceu e ele fica extremamente chateado, né? E aí ele entra naquela de não posso me envolver, não posso deixar isso acontecer mais, tá errado, né? Pessoas podem se ferir, enfim, né? É uma sucessão de erros ali que ele não consegue perdoar, né? Inclusive ele toma a decisão de que não quer mais saber do poder da Kurama porque é impossível controlar aquilo e ele acaba fazendo mal para as pessoas que ele gosta. Ele, de novo, ele retrocede um pouquinho, né? Ao invés de tentar domar, ele resolve deixar de usar o poder por ser perigoso demais, né? Isso, né, também tem a questão do Orochimaru falando sobre o Sasuke, né? Que deixa o Naruto mais estressado ainda, né? Que é um gatilho, o Sasuke sempre sendo um gatilho pro Naruto fazer merda. Então, eles ainda precisavam, ainda queriam encontrar o Sasuke, na verdade. E o Orochimaru usa isso, né, pra tirar o Naruto do sério. Bom, e aí a gente tem também toda a trama paralela, né, do Sai, né, o substituto do Sasuke. Nessa altura a gente descobre que ele ainda estava trabalhando ali pro Danzo, né? E que ele tinha uma missão paralela que provavelmente seria assassinar o Sasuke. Todo mundo segue o rastro dele, já que ele sumiu ali, foi com o Orochimaru lá pro esconderijo. E aí acontece o tão sonhado reencontro, né? Naruto reencontra o Sasuke. Bom, esse reencontro foi exatamente a maneira que eu esperava que acontecesse, né? Eu nunca achei que o Sasuke ia simplesmente se render e voltar atrás. Eu, em certo ponto, eu achava que ele poderia mais pra frente resolver voltar para o Poder da Fúria. Mas eu nunca achei que ele fosse um prisioneiro do Orochimaru, igual de fato ele não era bem um prisioneiro, né? Ele era muito bem tratado porque o Orochimaru queria assumir o corpo dele depois. Então, assim, aí entra uma rixa pessoal, uma coisa que eu gosto também nesse arco, que é o Kabuto, né? O Kabuto se sente muito mal nessa história.
ele tem uma questão de, não é bem uma inveja, mas ele se sente mal com a maneira que o Sasuke fala do Orochimaru, que ele trata o Orochimaru, e com o modo que o Orochimaru trata ele também, né? Porque o Kabuto é o braço direito do Orochimaru, ele tá ali desde sempre, ele faz de tudo pelo Orochimaru, né? E no final das contas o Sasuke que é mais bem quisto ali por causa das habilidades do Sharingan, né? E né, do corpo dele de forma geral, que tem os atributos ali de um Uchiha que o Orochimaru tanto quer. Então o Kabuto ele meio que se sente sobrando ali na história. E é interessante ver como ele tem vontade às vezes de, sabe, fazer alguma coisa contra o Sasuke, mas ele não pode, né? E ele tenta ali, né, cuidar do Orochimaru, porque o corpo, a vida útil daquele corpo do Orochimaru tá chegando ao fim. E ele já tem uma ideia ali de que o Sasuke não vai aceitar muito bem essa transição. Eu acho que ele já desconfiava, entendeu? Mas enfim, nesse ponto da história, o Kabuto tá ali, o Sasuke tá escondido, o Sai revela que não queria matar, né, que queria tentar trazer ele de volta, o Sasuke se recusa, enfim, quase mata todo mundo ali. O Orochimaru chega e para ele, né, impede que ele use. Provavelmente ele ia usar aquele golpe que ele usou para tentar matar o Itachi, né, que eu acho que é Kirin o nome, com relâmpagos e tal. Então assim, o reencontro deles, o Sasuke bem frio, bastante decepcionante o reencontro. O Naruto fica arrasado, a Sakura também, enfim, né? E só reforça aquela ideia de que o Sasuke é um bandido, ele não é mais confiável, e o Naruto não quer acreditar nisso. Então assim, a história vai se complicando, né? Cada vez mais a história vai ficando cada vez mais difícil de defender o Sasuke. E o Naruto também, de certa forma, porque ele insiste nessa história de amizade e tudo mais, sendo que basicamente isso só existe pra ele, porque o Sasuke não tá nem aí, né? Não queria. E provavelmente ele ia tentar usar algum golpe ali que desse um dano real no Naruto, tentasse até matar o Naruto, só pra conseguir poder, porque ele ia tentar despertar o Mangekyo Sharingan naquele momento. Então assim, esse sentimento todo só existe por parte do Naruto, o Sasuke não tá nem aí pra nada. Bom, e aí a gente tem um arco de treinamento pequenininho, né? Quando ele começa a desenvolver o estilo vento, para a criação do Rasen Shuriken. Depois a gente tem um arco pequeno também, que é filler, que é aquele arco para tentar capturar o Três Caudas, que dá errado, e no final a Akatsuki captura. Ali tem uma proximidade bem bacana entre o Naruto e a Hinata. Momentos daquele tipo poderiam ter sido mais bem trabalhados durante o mangá e o anime, sem precisar prejudicar muito a história, né? Eu acho que poderia ter sido feito, mas não aconteceu, né? Depois a gente tem muita coisa ali envolvendo capangas do Orochimaru, aquela ninja lá do estilo cristal, que eu não lembro bem, né? Mas eu acho que o ponto principal dessa parte da história é que o Asuma ajuda o Naruto a desenvolver o estilo vento, né? E depois ele morre. Uma perda que, assim, deixou o time 10 muito baqueado ali naquele momento, principalmente o Shikamaru, né? O Asuma, que era um ninja que não tinha aparecido tanto na história assim, e aí colocaram ele justamente para treinar o Naruto, para todo mundo se apegar a ele, e depois ele morre.
Mas o Shikamaru teve a sua vingança também, foi interessante, né? Hidan e Kakuzu morreram. A luta deles contra o Kakashi ali, o Naruto chegando no final, é muito, muito interessante. Eu gosto muito dessa parte. Mas aí, né, depois de todos esses acontecimentos, né, a gente volta lá pro Sasuke, né? Tem a traição, ele vai embora, começa a juntar o bando dele lá de não é bem traidores, né? O Orochimaru já tinha morrido, mas enfim, é um bando de malfeitores ali junto com ele, que ele vai em busca da vingança dele, né? Eu até gosto do bando, principalmente o Suigetsu. Eu gosto. A Karin traz uma nova ideia ali do clã Uzumaki também, né? A princípio a gente não sabe que ela é uma Uzumaki, vai saber só depois, mas é interessante. Mas assim, de certa forma é uma coisa que eu não... Sabe? Pra mim é muita forçação de barra o Sasuke achar que com aquele grupo ali ele ia invadir a aldeia do Relâmpago e capturar um Jinchuriki. Não tem como, sabe? É muita forçação de barra, eu acho, pelo menos, né? Não vejo como isso poderia dar certo, não entendo. E assim, bom, e aí nesse meio tempo, né, onde acontece muita coisa ao mesmo tempo. Depois da traição do Sasuke, ele sai, né, ele se envolve naquela luta com Deidara, depois tem a luta dele contra o Itachi, né? Nesse meio tempo também tem o Jiraiya lutando lá contra o Pain, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. E aí várias notícias vão chegando, né? Pro Naruto, tudo ao mesmo tempo também, né? A notícia de que o Sasuke matou o Itachi, a verdade sobre o Itachi contada pelo Tobi pro Sasuke, né? A esperança do Naruto de que agora ele conseguiu se vingar, ele vai voltar para casa. Não foi bem assim que aconteceu. E aí é que tem um envolvimento, né, do Sasuke com a Akatsuki para tentar capturar o Killer Bee. Bom, alguns momentos bem emocionantes, né? Principalmente a morte do Jiraiya. Eu acho que é uma coisa que todo mundo se emocionou ali naquela hora, não tem como. O Jiraiya, um personagem que todo mundo gostava, e a maneira como ele morreu ali foi muito triste, né? E assim, depois de tudo isso, ainda tem a invasão da Aldeia da Folha. Então, até a Aldeia da Folha, até a invasão do Pain, tem alguns fillers, tem algumas coisas, mas é tudo muito corrido, tem muita coisa acontecendo, igual eu falei, morte do Itachi, morte do Jiraiya, a invasão do Pain, que é brutal, um monte de gente morre, enfim, né? Então, assim, é tudo muito dinâmico, vamos dizer assim, tudo muito conectado ali, e apesar de um filler ou outro, a coisa ainda funciona muito bem, né? E aí cabe várias discussões, né? O Jiraiya poderia ter aguentado mais se ele tivesse ali o modo completo, provavelmente sim, mas foi muita imprudência dele tentar ali lutar sozinho contra os Pain? Acho que não, acho que ele fez o que tinha que fazer, né? A despedida dele para Tsunade,
Cara, ali é nostalgia pura, aquilo ali. E a luta, né? Contra o Pain, que destrói tudo, a aldeia inteira. E o Naruto no final acaba sendo celebrado como um herói. Enfim, esse vídeo vai ficar grande demais. Eu vou encerrar por aqui. Depois a gente fala sobre a luta em si e sobre o resto do anime também. E é isso aí. Obrigado.